Muito bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Quão grande é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Quão grande e quão maravilhoso é o Deus que nós temos o privilégio de cultuar, de prestar culto, de cantar louvores. Dando início a mais uma manhã com Deus, eu convido os irmãos para que acompanhem a leitura do Salmo de número 1, o justo e os ímpios. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, como é bom saber que Deus está conosco. Como é bom saber que Deus é justo e que Deus é imutável, Ele não muda e essa é a nossa segurança. Nós acabamos de ler que o Senhor conhece os nossos caminhos. Nós acabamos de ler que nós seremos julgados conforme os nossos caminhos. Nós acabamos de ver que quando andamos junto a Deus, quando andamos naquilo que Deus tem preparado para nós, nós somos como árvores que são plantadas junto à corrente de águas, que dão o seu fruto e a folhagem não murcha. Que privilégio de servir a um Deus tão grande. Quão abençoado nós somos. Oramos a esse Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, com a tua poderosa mão, tem nos sustentado, tem nos guiado, a Deus, e tem nos levado, ó Pai, a praticar a tua vontade. Senhor, nós queremos entregar todo o nosso viver a ti, ó Deus, a fim de que através das nossas vidas o seu nome seja glorificado. Que através do nosso viver, ó Deus, que através das coisas que falamos e fazemos, possamos testificar de alguma forma o teu santo nome, ó Deus. Peço a Deus que nos ajude e que o nosso prazer esteja na tua lei e que na tua lei nós possamos meditar de dia e de noite. Em nome de Jesus. Amém. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
libertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente a ti, Jesus. Gostaria de saudar a todos os que estão nos ouvindo, nos acompanhando com a doce paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Pedro Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana de Filadélfia, aqui no interior da Bahia, no presbitério de Campo Formoso. O texto que eu escolhi para nossa meditação se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e estarei fazendo a leitura dos versos 11 até o 20. Nos diz assim a palavra de Deus: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Louvado seja Deus por sua palavra. Queridos irmãos que nos ouvem, é muito comum nos dias de hoje as pessoas classificarem por diversos tipos de crentes, diversos tipos de cristão. Na verdade, ao assim fazerem, elas estão, de alguma forma, querendo criar uma subdivisão, uma categorização para os diversos tipos de cristianismo. Só para citar alguns exemplos, é comum que algumas pessoas pensem, dentre os tipos de crentes que se são falados, mencionados, daqueles
que os que vão para a igreja, aqueles que estão domingo após domingo frequentando a casa do Senhor, aqueles que estejam de alguma forma até participando das atividades da igreja. Um outro tipo, uma outra classificação, são daqueles que eles até porventura frequentaram por um período a igreja e frequentam assim de um modo esporádico, quando tem um evento especial, quando tem alguma programação especial, quando tem algum preletor de fora, aí essas pessoas costumam não perder o culto. Eu ainda falo, sou membro dessa igreja, mas depois elas somem por 4 domingos, 5 domingos, 6 domingos seguidos. E tem ainda um outro tipo, que é aquele que não é crente no sentido de que não está vinculado a nenhuma instituição, nenhuma igreja, não é membro, nunca foi e tal, mas ele se define como um cristão e ainda diz que é temente a Deus. Não, eu tenho Deus no meu coração. É uma frase muito usada por estes, né? Eu tenho Deus no meu coração, eu tenho um temor de Deus. Mas eles têm uma filosofia de vida de que o Deus de se buscar em casa possa também aceitar que você tenha essa vida, este rito, como um rito normal nas suas vidas espirituais. E aí costumam dizer, não, Deus sabe da sinceridade do meu coração, até de repente eles reconheçam que eu preciso ir para a igreja, estar mais presente e tal, louvar a Deus junto com outros santos, mas esta é a vida de alguns destes. E por aí vai alguns outros exemplos. Pois, meus amados irmãos, na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que não há brechas para tipos de cristianismo, tipos de cristãos, tipo de vida espiritual, senão apenas dois aspectos, dois tipos. Ou de fato você é um cristão genuíno, alguém que vive buscando a Deus e crescer na presença do Senhor, ou de fato você faz parte de todo o pacote que tentam se subdividir. Todas as outras subdivisões estão todas juntas no mesmo pacote, do pacote daqueles que não têm o temor de Deus, daqueles que não são do Senhor, não são filhos de Deus, não são ainda regenerados, convertidos, e que não existe uma categorização outra senão de dizer apenas que estes que não têm uma intimidade espiritual, que não têm uma vida de santidade, de busca de mais de Deus, de mais sobre Deus, de estarem juntos no mesmo pacote que aqueles que nunca foram para a igreja, daqueles até que se autodenominam crentes de casa, ou desigrejados, ou ateu, ou todo tipo de vertente que se possa pensar. Nesse texto lido específico, nós vemos aqui estes dois aspectos de modo muito claro. Nós vemos aqui dois lados que são antagônicos entre si, dois lados que são opostos entre si. Primeiro, nós vemos o apóstolo Paulo, que a Bíblia diz aqui no verso 11, que foi o primeiro verso que nós lemos, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E vemos no verso 12 que as pessoas levavam lenços e aventais de uso pessoal para que as enfermidades de seus doentes, das pessoas que estavam possuídas de alguma enfermidade, ou até como até no final do verso 12 diz, pessoas possuídas de espírito malignos, ou seja, endemoniadas, essas pessoas ficavam livres de suas mazelas, O texto diz, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, assim, de repente, você possa pensar, não, o apóstolo Paulo não estava nem presente, quando de repente se pega o lenço lá de uso, o avental de uso, para que aquele familiar, aquele amigo, aquele conhecido levasse com a finalidade de trazer a cura. Tá certo que a gente deve considerar aí
o misticismo da época. Nós estamos falando de Éfeso, né? Uma cidade que ela tinha uma cultura mística muito forte. Mas o cerne da questão aqui é o que Deus fazia através de Paulo, né? Porque o verso 11 que nós lemos, mais uma vez eu repito, diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Ou seja, se milagre já é uma coisa linda, boa, já é uma coisa assim, que enche os olhos, né? Você vê um verdadeiro milagre, uma pessoa ser curada, levantada de uma enfermidade. Tudo. Imaginem o que a Bíblia nos diz aqui, milagres extraordinários. Então nós vemos deste lado o apóstolo Paulo, alguém que andava com Deus, alguém que buscava Deus, alguém que desejava Deus. E Deus fazia milagres extraordinários através de suas mãos. Por outro lado, nós vemos aqui que os versos 13, 14 e 15, há um grupo que foi chamado aqui de os filhos do sumo sacerdote de um judeu chamado Seva. Fala que eram 7 filhos, o verso 14 diz que eram 7 filhos deste sumo sacerdote, que o espírito maligno, ao eles tentarem exorcizar, expulsar, excluir o demônio, né? Tirar o demônio, libertar a pessoa de sua possessão maligna, de sua possessão demoníaca. O espírito maligno, no verso 15, diz que respondeu para estes 7 filhos deste sumo sacerdote, disse: eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Ou seja, o diabo está dizendo aqui em resposta, né? Pois eu conheço demais quem é Jesus e eu sei quem é Paulo. Ou seja, 2 nomes em que o diabo, ali, né, na situação, digamos que respeitaria, né? O diabo obedeceria. O diabo ele é subserviente à palavra de Deus. O diabo só tem um poder, uma limitação, até onde e quando Deus assim permite, até onde Deus assim ordena. Porque quando nós vimos no final do verso 13, a fala que eles diziam era: esconjuro-vos por Jesus a que Paulo prega. Mas eles foram envergonhados pelo diabo. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E vocês quem são? E depois no verso 16 nos fala que o possuído de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, desnudos, pelados, o diabo, a pessoa possuída pelo diabo, rasgou as vestes desses 7 filhos do sumo sacerdote, rasgou as suas roupas e fez eles, bateu neles, feridos, usa-se aqui a expressão de feridos, eles foram feridos, eles foram machucados fisicamente e depois fugiram daquela casa, tamanha a situação que lhes ocorreu. Mas nós temos que lembrar que eram 7 filhos de um sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Era alguém que estava ali na sinagoga, alguém que tinha um certo know-how espiritual, alguém que tinha um conhecimento da palavra. Provavelmente os seus 7 filhos foram criados na admoestação da palavra. Eu imagino que eles devam ter sido criados entendendo sobre as leis cristãs, sobre as leis judaicas, né? Sobre a Torá. Eles deveriam ser conhecedores da palavra de Deus, mas apesar dos seus conhecimentos, a palavra nos diz que eles não tiveram autoridade espiritual para expulsar aquele demônio, mas do contrário, o demônio os envergonhou. Então eu quero concluir essa mensagem com esse pensamento. Qual destes 2 perfis seja o mais parecido sobre como anda a sua vida espiritual hoje? Alguém que de fato é usado por Deus, alguém que de fato tem uma vida espiritual que busca melhorar a cada dia mais, busca corrigir, crescer no Senhor, ou alguém que professa conhecer Jesus, como os 7 filhos desse sumo sacerdote, né? Eu esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, saia desse corpo. Dizia que conhecia Jesus, diziam que sabiam de Paulo, né? Falavam: esconjuro-vos por Jesus e a quem Paulo prega, mas que
certamente as suas vidas não eram vidas dignas de um verdadeiro cristão, de genuíno cristão, porque senão não teria acontecido esse desfecho, o diabo não teria os envergonhado. E qual lado você acha que deveria ser o ideal para você, crente? A palavra de Deus finaliza essa história com dos versos 17 ao 20 que nós lemos, que todo este fato se tornou público e tanto judeus como gregos lá de Éfeso tiveram temor à palavra de Deus e o nome de Jesus era engrandecido. Você imagina as pessoas ali espantadas e também de alguma forma admiradas com tudo que estava acontecendo, que de tal forma que muitos vinham publicamente confessando seus pecados e denunciando as suas próprias obras, queimando livros de artes mágicas, se desfazendo de tudo que não agrada ao Senhor e reiniciando as suas vidas, como quem estivesse confessando ao Senhor e publicamente ali diante dos homens, diante de Deus e diante dos homens seus pecados e reiniciando as suas vidas espiritualmente falando. Pois que Deus abençoe a sua vida e você possa reiniciar a sua vida espiritual, possa reiniciar seu relacionamento com Deus ou iniciar caso você não tenha. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Oh Jesus, vem tomar-nos nos teus braços, Pai, e nos levar para o teu quarto de escuta, Jesus. Meu Jesus, canta comigo. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar, posso me completar. Então me leva, Senhor, leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, aos teus pés. Então me leva, Senhor, me leva. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde, amado? Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, ergue teus braços pro Pai e clama. Eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor.
eu possa ouvir tua voz aos teus pés. Que o eterno bom Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, possa operar grandes coisas através das nossas vidas. Que nós possamos viver de uma maneira que agrade a Deus, viver de uma maneira em conformidade com aquilo que Ele tem para nós. E que Ele nos ajude a ter o nosso prazer nele, a viver para a glória e honra do Teu santo e bendito nome.